Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos. Que a luz do Espírito Santo esteja com cada um de nós, nos iluminando, nos conduzindo. Essa luz que vem do próprio Deus, que é o próprio Deus, um só, na Santíssima Trindade. Hoje nós vamos continuar falando sobre os frutos do Espírito Santo. Estamos trabalhando, o primeiro grupo dos frutos, os frutos que dizem respeito à vida interior, segundo a divisão sugerida por Santo Tomás de Aquino. E nós já falamos, caridade, da alegria, da paz. E hoje vamos falar da paciência. Bom, a paciência, ela é um fruto, certo? E como fruto, precisa também de cultivo e também precisa de outras condições que não estão nas nossas mãos, de quem cultiva, Ou seja, da graça. É uma graça de Deus e que é cultivada também com as nossas mãos, mas que depende completamente de Deus. Para começar, tem uma frase de Santo Agostinho que tem muito a ver com esse fruto. E ela diz assim: se não queres sofrer, não ames. Mas se não amas, para que queres viver? Pode até parecer que não tem sentido, mas a, a paciência, ela vem da palavra latina patientia. E ela tem uma parte, que vem de pati. E pati quer dizer sofrer. Ou seja, a paciência, ela implica seria a disposição firme de sofrer um mal, a adversidade, Então, nesse sentido. Então, quando a gente ama verdadeiramente a Deus, a gente está disposto a sofrer tudo o que for preciso para a gente alcançar a Deus. Nisso implica, aquilo que a gente entende como a santificação, que é um processo nosso de purificação, de reordenamento da nossa alma, dos nossos afetos, para a gente se unir completamente com Deus. Então, nesse sentido, para a gente conseguir chegar lá, precisa passar pela mortificação, pelas mortificações, pelas dificuldades, pelos sofrimentos. E como a gente já falou várias e várias vezes, a dificuldade, o sofrimento, eles podem, por um lado, serem ruins, é claro, ninguém quer sentir nada. Mas por outro lado também podem ser bons porque nos purificam. A purificação, ela tem muito a ver com aquilo que Cristo disse, quem quiser seguir a mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Sua cruz de cada dia. A cruz de cada dia é assim: todo sofrimento que eu passo e eu ofereço ele a Deus, ele se torna cruz. Todo sofrimento que eu passo e é oferecido a Deus, esse sofrimento se torna cruz. A cruz, com a graça de Deus, produz na nossa alma a santificação, a purificação. Então, nesse sentido, a gente, com as dificuldades, com o sofrimento, a gente vai conseguindo, aos poucos, ser lapidados, ou, se a gente for usar a metáfora que próprio Cristo disse, podados, para conseguir produzir frutos. O fruto principal, que é o fruto da santidade. Então, a paciência, ela permite a gente suportar longamente a dor.
sem a gente perder a paz e também sem perder a alegria. Por que disso? Porque primeiro a gente tem o amor de Deus. E tendo o amor de Deus, ou seja, aquilo que a gente entendeu lá no início, né, como caridade, a caridade vai trazer a paz vai ajudar a pacificar nosso coração e a gente também vai ter a alegria, mesmo em meio à adversidade. Então, a força da paciência de conseguir dar conta de suportar e ao mesmo tempo a alegria. Bom, a paciência também pode ser entendida como o autocontrole. Esse autocontrole, ele mantém a nossa alma unida a Deus, também nos tempos de tribulações e nos tempos de adversidade. Ou seja, ela nos ajuda a sempre manter firme com Deus. A manter firme com Deus. Ou seja, tá doendo, tá sofrendo, mas eu não vou desistir de Deus, não. Eu vou agarrar em Deus. Vou me agarrar nele e vou seguir firme. Assim eu ajo com a paciência. Então, sendo assim, a paciência ela se torna essencial para a gente perseverar na fé e suportar todas as adversidades. Isso aí inclui, né, as doenças, as coisas que parecem até contrárias à nossa fé, aquilo que a gente acredita e até mesmo as perseguições. E quando a alma ela é paciente, quando ela está unida a Deus, ela consegue se tornar mansa e humilde. Ela não se revolta contra Deus, mesmo com todas as dificuldades, e aceita os desafios, né? Sem deixar se levar pelas dificuldades, né? Porque ela tem dentro de si a certeza de que Deus pode fazer tudo, até mesmo tirar um bem, até mesmo do mal. Por exemplo, uma pessoa que tinha uma história de pecado, uma vida totalmente entregue, né, à devassidão, entregue a vícios, quando ela se converte, Deus usa daquela história de dor como graça, né? Transforma aquilo em graça e usa para tocar corações. Vamos dar um exemplo. Santo Agostinho, né? A gente conhece um pouquinho da história dele. Ele era um rapaz, né? Professor, né? Formado, né? Em filosofia, né? Tinha tanto conhecimento. Ele cresceu em escola cristã, mas depois afastou-se totalmente, entregou a bebida, entregou a vícios, drogas, a prostituição e tantas outras coisas e afastou-se totalmente de Deus, até mesmo se tornando ateu, né? Mas aí nesse sentido, depois de um tempo, mesmo com a mãe rezando por ele, ele não quis voltar. E aí chegou um dia em que ele teve a experiência profunda com Deus, foi tocado e tomou a decisão de seguir a Deus e se converteu. E depois escreveu o famoso livro Confissões, onde ele descreve seus pecados. E o que até hoje é um livro famoso, né? E até mesmo lido por pessoas que nem são cristãs, nem são católicas. E aí Santo Agostinho, Deus usou de Santo Agostinho, da história de pecado de Santo Agostinho, até mesmo descrita nesse livro das Confissões e tantas outras obras de Santo Agostinho, para tocar corações e as pessoas voltarem para Deus. Tem até um outro exemplo, né? Que eu, se eu não me engano, eu acho que eu cheguei até a comentar em algum episódio, um rapaz aqui da minha cidade. Hoje é um senhor já, não é tão de idade não, mas é bem mais velho já. Ele foi uma das pessoas responsáveis por trazerem as drogas mais pesadas para minha cidade. Os pais dele eram muito católicos, mas ele era todo doido, da vida pá virada, como diz a expressão, né? Ele foi para fora,
se tornou traficante, usuário de drogas, traficante, foi preso várias vezes e depois voltou. E aí chegou um certo dia, né, que depois ele foi internado também, por causa da dependência química dele, e ele fugiu da clínica algumas vezes e depois voltou. Ele voltou e teve um encontro profundo com Jesus Cristo. E nessa experiência que ele teve, ele tomou a decisão de não voltar mais para a droga. Era ele e um amigo. Os dois vieram de outro estado, eles moravam aqui na cidade, mas depois foram para outro estado e vindo para cá, vieram para cá. Esse amigo dele continuou na vida errada e infelizmente morreu. E ele mudou de vida e não mais voltou. Ao ponto de hoje ele dar palestras, né, sobre a droga, sobre vício e por aí, dependência química. E ao mesmo tempo ele ajudou várias pessoas que estavam procurando internação, né? Eu conheci até algumas pessoas que ele resgatou na rua para levar para clínica e tal. Então, hoje ele dá um testemunho bacana sobre a fé. Então, nesse sentido, Deus ele pode transformar a vida, né, de uma pessoa e através daquela pessoa transformar o pecado em ocasião de graça, como diz São Paulo. Bom, a paciência ela pode também ser exercitada. E assim, com o exercício dela, pode também gerar muitos outros frutos, né, na nossa vida para a nossa santificação. Então, por exemplo, quando a gente está no trânsito, aí o sinal fecha bem na hora que a gente vai atravessar ou que a gente vai passar, né? Se a gente está dirigindo, a gente pode tomar a decisão de agir com paciência, esperar da hora o sinal abrir para poder passar, ou a gente pode, na impaciência mesmo, furar o sinal. Pode acontecer muita coisa ruim? Pode acontecer, acidente, por aí vai. Mas tá ali a ocasião da gente exercer a paciência nossa. E aí, cabe até lembrar, né, que Nossa Senhora do Rosário de Fátima e também Santa Teresinha de Jesus, elas ensinaram pra gente uma coisa muito especial que tem até a ver com esse fruto, que é sobre o oferecer os sofrimentos a Deus. Como eu já tinha comentado um pouco antes, né, hoje mesmo, como forma, oferecer o sofrimento como forma de mortificação a Deus, pode ajudar a nossa alma, na nossa santificação, e ajudar também as outras almas. Então pensa comigo, vamos lá. Todo sofrimento oferecido a Deus pode gerar uma graça. Essa graça, ela pode diminuir o nosso tempo de, por exemplo, que a gente passaria no purgatório. Como a gente até comentou no episódio sobre o purgatório um tempo atrás, lá no purgatório a gente vai passar pelo sofrimento para poder, de certa forma, purificar a nossa alma de toda a consequência que a gente teve no nosso pecado. A gente já foi perdoado, isso é certo. Mas para poder entrar no céu tem que estar purificado. Aqui na terra a gente passa por diversos sofrimentos. Esses nos santificam, e se a gente chegar ao ponto de estar totalmente purificado antes da gente, na hora da nossa morte, a gente pode entrar no céu direto. Mas caso não, a gente passa pelo purgatório. Beleza? Purgatório é como se fosse a porta como se fala, a escada para entrar no céu, né? Tem gente que vai de elevador, chega muito mais rápido lá porque conseguiu passar por todo o sofrimento e se santificou aqui na terra. Mas aí tá, voltando. Esse sofrimento nosso, quando eu ofereço a Deus, eu posso oferecer pela minha alma, para diminuir meu tempo lá, ou por uma alma do purgatório também.
As almas do purgatório, elas passam por lá e precisam da oração nossa para diminuir o seu tempo lá. Caso não, vão passar pelo tempo que precisam passar de purificação lá, de acordo com o desígnio de Deus. Deus não queria que acontecesse isso, mas para preparar as almas, ele criou o purgatório. Isso a gente encontra, né, sobre o purgatório lá no Antigo Testamento, se eu não me engano, no livro de Malaquias, né? Macabeus. No primeiro e segundo livro de Macabeus. A gente encontra referência sobre isso lá. Então, esse sofrimento, quando oferecido a Deus, é cruz. E a cruz nos santifica. E, para suportar, a gente precisa desse fruto da paciência para suportar esses sofrimentos e conseguir dar conta de oferecer a Deus. E ainda sobre essa questão de suportar, a gente ouviu lá, né, em São Paulo já disse, né, sobre isso, que é para a gente suportar uns aos outros mutuamente. Suportar é dar suporte. E para suportar precisa passar pela paciência também. Por quê? Às vezes nosso irmão, ou por ignorância, por fraqueza, ou até mesmo sabendo mesmo que aquilo é errado, ele vai agir mal com a gente, vai nos machucar. E aí, Jesus nos pede para a gente perdoar. A gente deve corrigir nosso irmão. Só que tem vez que quando a gente está com o sentimento, né, de raiva por causa daquela má ação que a pessoa fez com a gente e nos machucou, dependendo do jeito que eu der a resposta para a pessoa, em vez de eu ajudar a pessoa a melhorar, pelo contrário, eu firo ela de volta e parto para vingança, né? Então, nesse sentido, em vez de trazer um bem, eu trago um mal maior com aquele mal que a pessoa me deu, me ofereceu. E aí, quando eu perdoo, para perdoar, eu preciso ter paciência para suportar aquilo. Eu pego aquilo, ofereço a Deus aquele sentimento, dou um tempo, porque às vezes na hora, por causa do nervosismo, não vale a pena responder a pessoa. Em um outro momento eu vou chamar a pessoa à parte para conversar e corrigir ela. Nisso, a gente encontra uma das obras de misericórdia, que a gente comentou lá no episódio 81, que é suportar com paciência a fraqueza do próximo. E aí, suportar a fraqueza do próximo é isso, basicamente. Eu ter paciência com ele, para conseguir dar conta também de perdoar. Então, para tudo isso, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. A gente precisa de Deus, né? O Espírito Santo que vai conduzir nossa alma, vai nos dando essa força. Quando a gente reza com frequência, né, e faz a oração do jeito certo, o Espírito Santo ele vai dando calma no nosso coração. Ele vai agindo com seus frutos, com seus dons e esses frutos. Então, torna-se mais fácil acontecer essas coisas. Mas tem hora que a gente vai ter mais dificuldade de agir com esses frutos. Mas mesmo assim, isso não tira de nós a necessidade de agir. Então, por exemplo, vai ter dia que a gente não vai estar 100% com paciência, 100% tranquilo. Às vezes a gente já sofreu outra coisa, vai continuar sofrendo, sofre mais outra coisa, uma pessoa machucou a gente em casa, e depois vai pro trabalho, outra pessoa estressa. Então, nos dias que a gente tá mais estressado, vai ser mais difícil ainda. E às vezes naquele dia a gente não rezou direito, como a gente queria. Mas ainda assim, Deus ele tá ali junto com a gente. E vai ser um exercício pra gente, um momento para exercitar essa paciência, exercitar essa oração de pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para dar conta de fazer isso tudo. Para pacificar nossa alma e para a gente deixar Deus agir em nossas vidas. Então, essa paciência, esse fruto, precisa ser cultivado na nossa alma. O cultivo acontece justamente nesses momentos, dessas dificuldades, né? E para a gente aplicar, botar na prática essa ação, a gente precisa também de ocasião. E acontece que Deus, ele permite as ocasiões nos acontecerem em nossa volta. É todo dia, toda hora.
Por isso que Jesus ele disse, né? Cada dia cabe sua própria preocupação. No dia de hoje, vai ter coisas para a gente exercitar a paciência em situações. Mas a gente vai na confiança. E é isso. E quando a gente pode, tanto a gente pode aplicar para nossa própria relacionamento da gente com a gente mesmo, mas também com os nossos irmãos, né? E aí, quando eu aplico a paciência com a outra pessoa, ou esse fruto, essa busca dessa prática, isso pode ajudar de verdade, a amar de verdade e ajudar meu próximo também a se santificar. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha uma freira lá que toda hora agia mal com ela, machucava ela demais. E ela, em vez de retrucar a pessoa, ela oferecia o sofrimento a Deus, sorria para essa freira e sempre pegava no pé dela. E quando Teresinha estava quase no finalzinho da vida dela, já de cama, essa freira chegou para Teresinha e falou: "Ô Teresa, por que eu tratando você tão mal, você ainda assim sorriu para mim? Você me ajudou a ser melhor." Então, nesse sentido, a Teresinha tendo paciência, suportando a fraqueza daquela irmã, ela também apresentou o amor de Deus para essa irmã. Então, qualquer ato de amor verdadeiro que vem do amor de Deus vai dar a graça para a gente, mas também não só para nós mesmos, mas também para a outra pessoa que recebe essa graça desse amor verdadeiro, esse ato de amor. Então, assim, também, não só eu vou colher fruto para a vida eterna, mas também a outra pessoa vai colher também, né? Então é isso. Antes da gente encerrar, eu queria convidar você a rezar comigo um pouquinho. Então, vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como de costume, eu vou puxar devagarzinho e você vai repetindo no seu coração. Se precisar de pausar também o episódio para poder repetir as palavras, pode pausar, tá bom? Vamos lá. Oração para pedir paciência. Ó Deus, que pela paciência do vosso unigênito esmagastes a soberba do antigo inimigo. Dai-nos, vô-lo pedimos, recordar dignamente o que ele por nós padeceu, e assim, a seu exemplo, tolerar de ânimo igual nossas adversidades. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Bom, a gente vai ficando por aqui e a gente vai nos próximos episódios, né, continuar essa série sobre os frutos do Espírito Santo. Eu quero agradecer a você por você ter passado esse tempo aqui com a gente. Convido você também a curtir, compartilhar, se inscrever para acompanhar nossos próximos episódios. Também siga a gente nas nossas redes sociais, que aí também, se você tiver alguma dúvida,
quiser dar alguma dica pra gente também, fazer alguma crítica, dá pra você mandar mensagem pra gente por lá também, tá bom? E também peço que rezem por nós do podcast Jovem Cristão. E a gente vai continuar rezando por cada um de vocês, tá bom? E que Deus abençoe vocês imensamente. E a gente se fala, né? Se vê no próximo episódio, tá bom? Fique com Deus. A paz.